Vamos a orar. Vamos orar. Padre, te damos gracias Pai, te damos graças por lo que estamos viviendo. pelo que estamos vivendo. Son días tan especiales para nosotros, São dias tão especiais para nós. pero sobre todo son días en que el corazón de tu Hijo No entanto, no coração do teu filho está siendo alegrado, está sendo alegrado. está hallando más contentamiento en su iglesia. Está trazendo mais contentamento em tua Te igreja. damos gracias, Padre, por este día, Te damos graças por esse dia, por esta comunión con los hermanos. por essa comunhão com os irmãos. Ahora te rogamos que en tu gracia nos concedas tu palabra, Agora te rogamos que na tua graça nos conceda a tua que el palavra. Espíritu Santo tome control de este ambiente, Que o Espírito Santo tome controle desse ambiente. que Él abra los ojos de nuestro corazón Que Ele abra o olho do nosso coração, para ver más perfectamente tu voluntad. para que vejamos mais perfeitamente a tua En el vontade. nombre del Señor Jesús. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nosotros sabemos que de todas las epístolas de Pablo, Nós sabemos que de todas as epístolas de Paulo, Romanos es aquella en que las verdades de Dios Romanos é aquela que é a verdade de Deus, están dichas en forma muy ordenada, estão ditas de forma muito ordenadas, de tal manera que nosotros podemos encontrar toda la carrera o la vida cristiana, de tal maneira que todos podemos encontrar toda a carreira e toda a vida cristã, desde el principio al fin, desde o princípio ao fim, en la epístola a los romanos. na epístola dos Romanos. Cuando nosotros vamos hasta al capítulo 5, Quando nós vamos no capítulo 5, entonces encontramos nuestra justificación. então encontramos a nossa justificação. Por supuesto, antes se No ha entanto, hablado antes se tem falado acerca de cómo los judíos y los gentiles acerca de como os judeus e os gentios pueden ser reconciliados con Dios, podem ser reconciliados com Deus, justificados gratuitamente por su gracia, justificados gratuitamente por sua graça, mediante la redención que es en Cristo Jesús. mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Y desde el capítulo 5 en adelante, Desde o capítulo 5 em en diante, forma muy ordenada, de forma muito ordenada, nosotros vamos pasando por las diversas etapas nós vamos passando pelas diversas por etapas, las que pasa un cristiano a qual passa um cristão o la iglesia. ou a igreja. Pero hay algo muy interesante aquí, Porém, há algo muito interessante aqui, porque también podemos ver desde el capítulo 5 de Romanos hasta el 16 porque podemos ver em Romanos, desde o capítulo 5 até o la 16, historia de la recuperación del testimonio de Dios, a história da recuperação do testemunho de Deus, desde los días de Lutero hasta este día, desde os dias de Lutero até estes porque dias, Lutero vio esta preciosa verdad de Dios, porque Lutero viu essa preciosa verdade de que Deus, nosotros somos justificados por la fe, que nós somos justificados pela fé, no por obras. não por obras. Entonces Lutero vio muy claramente la justificación por la fe, Então Lutero viu muito claramente acerca da pero la justificação historia de da la fé. iglesia ha seguido avanzando Mas a história da igreja continuou avançando. y tenemos la certeza E temos a certeza que cuando el Señor Jesucristo venga, que quando o Senhor Jesus Cristo vir, entonces nos encontrará viviendo la realidad então nos encontrará vivendo a de realidade los últimos capítulos de Romanos. pelos últimos capítulos de Porque Romanos. en el capítulo 12 de Romanos Porque no capítulo 12 de Romanos se revela lo que es el cuerpo de Cristo. se revela o que é o corpo de Cristo. Y en el capítulo 14 de Romanos E no capítulo 14 de Romanos se nos muestra cómo el cuerpo es tan diverso en sus expresiones. nos mostra como o corpo é tão diverso em suas expressões. Pero aún así sigue siendo un solo cuerpo. Mesmo assim, continua sendo um mesmo corpo. Nosotros estamos en estos días recibiendo alguna luz acerca del cuerpo de Cristo. Nós estamos recebendo nesses dias alguma luz acerca do corpo de Vemos Cristo. por todo el mundo cómo Dios está trayendo esta revelación a los hijos de Dios. Vemos por todo mundo como Deus está trazendo esta revelação aos filhos de Deus. Dios está sacando las vendas de los ojos de muchos cristianos. Deus está tirando a venda dos olhos de muitos cristãos. Dios está derribando muchas barreras de separación Deus está derrubando muitas barreiras de separação para que la vida del cuerpo se exprese perfectamente. para que a vida do corpo se expresse inteiramente. En Romanos capítulo 12, Em Romanos capítulo 12, nosotros encontramos lo siguiente, nós encontramos o seguinte, versículo 4. versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Assim também nós, conquanto somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros.
Aquí se nos dice que nosotros, lo mismo que el cuerpo humano, Aqui diz que nós somos igual ao corpo humano. nosotros somos miembros de un solo cuerpo, Nós somos membros de um só corpo. pero no todos los miembros tienen la misma función. Porém, nem todos os membros têm a mesma En função. el cuerpo de Cristo hay mucha diversidad. No corpo de Cristo há muitas Unos diversidades. son manos, otros son pies, otros son ojos. Uns são mãos, outros são pés, outros são olhos. Unos tienen una función más relevante o más visible. Um tem uma função mais relevante, mais visível. Otros tienen una función más subterránea o disimulada. Outro tem uma função que aparece menos, subterrânea, dissimulada. Sin embargo, todos nosotros somos igualmente miembros del cuerpo de Cristo. No entanto, todos somos membros do corpo de Cristo. Somos muchos, Somos muitos, mas somos solo uno. mas somos só um. Todas las diferencias caen, Todas as diferenças caem. porque el Señor Jesús murió en la cruz Porque o Senhor Jesus morreu na cruz. para que judíos y gentiles dejasen de ser judíos y gentiles, Para que judeus e gentios deixassem de ser judeus e gentios. para que ellos murieran a su realidad de judíos y gentiles. Para que eles morressem para a sua realidade de judeus e Cuando gentios. Cristo resucitó, Quando Cristo ressuscitou, entonces resucitó un solo y nuevo hombre, então ressuscitou um só e novo homem. ya no más lo que antes éramos. Não mais o que éramos antes. Ahora somos una nueva realidad en Cristo Jesús. Agora somos uma nova realidade em Cristo Jesus. Los que antes tenían mucha educación, O que antes tinha muita educação o los que tenían poca e educación, o que tinha pouca educação, cuando Cristo murió, quando Cristo morreu, ellos también murieron juntamente con Cristo. eles também morreram Y juntamente com cuando Cristo. Cristo resucitó, E quando Cristo ressuscitou, ellos resucitan a una nueva realidad. eles ressuscitam para uma nova Ya no realidade. importa su cultura, Já não importa a sua si cultura, tienen mucho conocimiento o poco se conocimiento. tem muito conhecimento ou Eso no pouco tiene conhecimento. ninguna relevancia, Isso não tem nenhuma porque en relevância. Cristo somos una nueva creación. Porque em Cristo somos uma nova Somos solo criação. miembros del cuerpo de Cristo, Somos só um membro do corpo de cada Cristo. uno con una función, Cada um com uma função. todas importantes. Todas No hay importantes. ningún miembro del cuerpo que sea indeseable. Não há nenhum membro do corpo que seja No hay indesejável. ninguno que esté sobrando. Não tem ninguém que esteja sobrando. Aún en nuestro cuerpo Ainda nosso corpo. hay por ahí un miembro que parece que estuviera sobrando. Parece que tem um membro que esteja sobrando. Y hay muchos científicos que todavía se preguntan, E há muitos cientistas que perguntam, ¿por qué existe el apéndice? por que existe o apendicite? El apéndice. O apêndice. Pero Dios sabe por qué existe el apéndice. O Senhor sabe por que No existe hay o ningún apêndice. miembro que esté de más. Não existe nenhum membro que Ni é uno demais. solo. Nenhum só. Ni siquiera el apéndice. Nem sequer o apêndice. Así que si algún cristiano se considera tan pequeño, Ainda que um cristão se considere tão pequeno, y si él dijera yo ni siquiera alcanzo para ser apéndice, que eu nem sequer alcanço para ser apêndice. oh, no dudemos de la sabiduría de Dios. Oh, nós vemos a sabedoria de El Deus. Señor nos puso en el cuerpo a cada uno como Él quiso, O Senhor nos colocou no corpo como Ele quis, porque nosotros somos importantes para Él. porque nós somos importantes para Ele. Siendo muchos, somos un solo cuerpo, Sendo muitos, somos um só y corpo, todos miembros los unos de los otros. e todos membros um dos outros. No solo somos miembros del cuerpo de Cristo, Não somente somos membros do somos corpo de miembros Cristo, los unos de los otros. somos membros um dos outros. No solo con respecto a la cabeza, Não só com respeito à cabeça, también con respecto a los otros miembros. mas também com respeito aos outros membros. De tal manera, hermanos, De tal maneira, irmãos, que si nosotros somos la mano izquierda que se nós somos a mão esquerda, y la mano derecha, a mão direita, si falta una de las dos, se faltar uma das duas, entonces el cuerpo se ve afectado. então o corpo será Yo afetado. necesito de mi mano izquierda, Eu preciso da minha mão tú esquerda, necesitas de tu mano derecha. tu necessitas da tua mão direita. Nosotros necesitamos de ambas manos. Nós necessitamos de ambas as mãos. El cuerpo es perfecto. O corpo é perfeito. No podemos prescindir de los hermanos. Não podemos No prescindir dos podemos irmãos. aborrecer a los hermanos. Não podemos aborrecer os No irmãos. podemos decir este no sirve, Não podemos dizer esse não porque serve, Dios lo recibió. porque Deus o recebeu. Nosotros también nos recibimos unos a otros, Nós também recebemos uns aos aunque outros, seamos tan diferentes. ainda que sejamos tão diferentes. Hay cosas en él que yo tal vez no soporte, Há algumas coisas em mim que não, ele talvez não suporte. pero hay muchas más cosas en mí. Então, perdão. Pero hay muchas más cosas en mí Porém, há muitas coisas em mim que él no soporta. que ele não suporta. ¿Qué haremos? Que faremos? Nosotros estamos irremediablemente unidos. Nós estamos irremediavelmente unidos.
Lo que Dios juntó, O que Deus juntou, no lo separe el hombre. não separe o homem. Aleluya. Aleluia! Eso no solamente es aplicable al matrimonio, Isso não é somente aplicado no es matrimônio. también aplicable a los miembros del cuerpo de É Cristo. também aplicável aos membros do corpo de Cristo. Dios lo trajo a Él. Deus trouxe ele. Nosotros tenemos que amarlo a Él. E nós temos que amar a ele. Aunque sea difícil a veces, Ainda que seja difícil às vezes. tendremos que pedirle al Señor Mas temos que pedir ao Senhor que Él mengue, que ele mingue, que Cristo crezca. que Cristo cresça. Y cuando eso ocurra, E quando isso ocorrer, va a ser tan fácil amarlo. vai ser tão fácil amá-lo. ¿Cuándo es fácil amar a una persona, a un cristiano? Como é fácil amar um cristão? ¿Cuándo es fácil amar a un cristiano? Quando é fácil amar um Cuando cristão? él tiene mucho de Cristo. Quando ele tem muito de Cristo. ¿Cuándo es difícil amar a un hermano? Quando é difícil amar um irmão? Cuando él tiene mucho de sí mismo todavía. Quando ele tem muito de si mesmo ainda. Oh, nos resulta tan difícil soportar. Oh, fica tão difícil de Hay tan suportar. poco de Cristo todavía. Há tão pouco de Cristo, no entanto. Nosotros tenemos que orar por el hermano. Nós temos que orar pelo irmão. Señor, que tú crezcas en él. Que tu cresça Que nele, él Senhor. sea roto. Que ele seja Que él sea quebrado. quebrantado. Que ele seja quebrantado. Para que de él fluya tu vida. Para que dele flua a tua Y vida. no sus propios E pensamientos. não seus próprios No sus pensamentos. propios afectos. E não seus próprios Sino los afetos. tuyos, Señor. Senão somente tu, Senhor. Todos miembros los unos de los otros. Todos membros uns dos outros. Esto es algo aún mayor. Isso é algo muito alto. Tal vez más difícil de entender. Talvez muito difícil de entender. Porque entender que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo es relativamente fácil. Porque entender que nós somos membros do corpo de Cristo é relativamente Pero fácil. entender que somos miembros los unos de los otros, Porém, entender que nós somos membros um dos outros, eso es más difícil. isso é mais difícil. Es más complicado É mais vivirlo. complicado de viver. El cuerpo de Cristo es algo tan armónico, O corpo de Cristo é algo tão harmônico, tão que harmonioso, cuando un miembro está en pecado, que quando um membro está em pecado, todo el cuerpo se duele. todo o corpo sente. Aunque el cuerpo no sepa que el otro está en pecado. Ainda que o corpo não sabe que o outro está em pecado. Porque el cuerpo de Cristo es una realidad espiritual Porque o corpo de Cristo é uma tan realidade espiritual sensible. tão sensível. A veces cuando la iglesia se reúne, Às vezes, quando a igreja se reúne, el culto parece tan pesado. o culto parece tão pesado. Parece que hubiera un fardo aplastando a cada uno de los cristianos allí reunidos. Parece que um fardo está apertando cada um dos cristãos reunidos No ali. entendemos qué pasa. Não entendemos o que passa. Intentamos alabar al Señor. Tentamos louvar ao Senhor. Queremos ser libres para bendecir al Señor. Queremos ser livres. Pero para algo bendizer ao oprime Senhor. nuestro corazón. Porém, algo oprime nossos corações. Hay un peso de muerte. Há um peso de morte. Es muy probable É muito provável que el día anterior, que no dia la anterior, noche anterior, na noite anterior, muchos miembros del cuerpo han pecado muitos membros do corpo y têm no se han pecado arrepentido. e não têm se arrependido. Entonces cuando ellos vienen a la reunión, Então, quando alguém vem à reunião, ellos no traen una ofrenda para presentar al Señor. eles não trazem uma ofrenda. Ellos traen un para peso de Cristo. muerte. Eles trazem um peso de morte. Porque la paga del pecado es muerte. Porque o salário do pecado é a morte. Y la muerte de un miembro también se extiende a los demás. E a morte de um membro também se estende aos demais. Contrariamente, Contrariamente. cuando un miembro del cuerpo de Cristo hace un acto de consagración, Pelo contrário, quando o membro do corpo se faz consagração, se tal vez consagra, allí en su cámara secreta, ali no seu lugar secreto, el Señor tocó su corazón. o Senhor tocou seu coração. Estaba leyendo la Biblia E estava lendo a Bíblia. o estaba orando. Ou estava orando. El Señor tocó su corazón. E o Senhor tocou seu Y coração. tal vez lágrimas corrieron por sus mejillas. Talvez lágrimas correram dos seus olhos. Entonces él le dijo al Señor, Então ele disse ao Senhor, yo quiebro mi vaso delante de ti. eu quebro meu vaso diante de ti. Yo quiero que el perfume de alabastro de mi corazón Eu quero que o perfume de alabastro do meu coração unja tus pies. unja os teus pés. Tú eres precioso para mí. Tu és precioso Yo te para mim. consagro mi vida. Eu te consagro a Yo minha quiero vida. ser roto en mí mismo. Eu quero ser quebrado em mim Para que mesmo. tú, Señor, seas complacido. Para que tu sejas Para que la complacido. iglesia sea perfumada. Para que a igreja seja Ese perfumada. acto de consagración privado Esse ato de consagração privada tiene consecuencias públicas. tem consequências públicas. Ese acto íntimo Esse ato íntimo tiene expresión en medio de la iglesia. tem expressão no meio da Entonces igreja. en la próxima reunión Então, na próxima reunião, hay tanta libertad. há tanta Hay un liberdade. perfume de Cristo. Há um perfume de Cristo. ¿Saben por qué? Sabem por quê? Porque hubo una María, Porque houve uma una nueva Maria, María, uma nova que Maria, quebró su frasco que quebrou seu frasco para que el Señor fuera ungido. para que o Senhor fosse ungido. Ustedes saben que el frasco representa nuestra alma, Então, vocês sabem que o frasco representa a nuestro nossa yo, alma,
Nós do eu. Nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos. Nós nos amamos tanto a nós De mesmos. tal manera que cuando nosotros quebramos el vaso, De tal maneira que quando nós quebramos o vaso, nosotros estamos tocando algo que es valioso para nosotros. nós estamos tocando algo que é valioso para Nos estamos nós. negando a nosotros mismos. Nós estamos negando a nós Estamos mesmos. diciendo, no yo, Señor, sino tú. Estamos dizendo, não eu, Senhor, No senão más yo, tu. sino Cristo. Não mais eu, senão Cristo. Ese acto de consagración privado Esse ato de consagração privada tiene consecuencias públicas. tem consequências públicas. Porque tu Padre que ve en lo secreto, Porque tu vais ao teu Pai que vai ao que secreto, escuchó tu oración, que escutou a que tua vio tu oração, consagración, que viu a tua consagração. entonces produce un efecto público. Então produz um efeito público. El cuerpo de Cristo es algo tan especial, O corpo de Cristo é algo es tão algo especial. tan maravilloso. É algo tão Si la maravilhoso. iglesia fuera una institución, Se a igreja fosse uma instituição, entonces no importa lo que sucede con mi hermano. então não importa o que A mí sucede no com me meu importa irmão. lo que pase con él. A mim não me importa o que passa com ele. Entonces, él es el gerente, Então ele é diferente. yo soy un jefe de sección, Eu sou um chefe de él hace secção. lo que él tiene que hacer, Ele faz o que tem que lo haga fazer. bien o lo haga mal, a mí no me importa, Faça bem ou faça mal, yo não me cumplo mi importa. responsabilidad. Eu cumpro a minha responsabilidade. acaba. E isso se acaba. Pero la iglesia no es una institución. Porém, a igreja não é uma instituição. La iglesia es un cuerpo que está perfectamente unido A igreja é um corpo que está perfeitamente por sus unido coyunturas y por ligamentos suas junturas e ligamentos. y está unida a la cabeza, E está unida à cabeça, en el cual ella, el cuerpo encuentra su crecimiento no qual o corpo encontra seu crescimento en amor. em amor. Es una realidad preciosa É uma realidade preciosa conocer el cuerpo de Cristo. conhecer o corpo de Cristo. Romanos capítulo 12 entonces nos habla del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12 nos fala do corpo de Y Cristo. nosotros si seguimos leyendo los versículos a continuación, E se nós seguirmos lendo os versículos de encontramos continuação, cómo los diversos miembros funcionan encontramos como os diversos membros funcionam coordinadamente, coordenadamente, todos con el objetivo todos com o seu objetivo de bendecir a otros, de abençoar aos de outros, edificar a los demás. de edificar os demais. En el cuerpo ningún miembro actúa para sí mismo, No corpo nenhum membro atua para si mesmo, sino que actúa para el cuerpo. senão que atua para o corpo. Cuando yo tomo el café de la mañana, Quando eu tomo o café da manhã, mis manos minhas mãos toman los alimentos, tomam os alimentos, no para ellas mismas, não para elas mesmas, sino para la boca. senão para a boca. Y la boca mastica, E a boca mastiga, no para ella misma, não para ela mesma, sino para todo el resto del cuerpo. senão para todo o resto do corpo. Si la mano dijera, yo no quiero tomar los alimentos, Se a mão dissesse, eu não quero tomar os y alimentos, si la boca no quisiera masticar, e se a boca não quisesse mastigar, todo el cuerpo pierde. todo o corpo perde. De tal manera que cada miembro tiene dentro de sí un espíritu de generosidad. De tal maneira que todo o corpo tem em si um espírito de generosidade. No piensa en sí mismo, sino en los demás. Não pensa em si mesmo, senão nos ¿En demais. qué consiste el amor? Em que consiste o amor? En pensar en los demás Em pensar nos y no en demais sí mismo. e não em si mesmos. Por eso decíamos ayer, Por isso dizíamos ontem, o anteayer, no recuerdo, ou antes de ontem, não me recordo, que si la iglesia no tiene el amor de Cristo, que se a igreja não tem o amor de Cristo, podrá tener mucho conocimiento poderá ter muito y conhecimento grandes revelaciones e grandes y revelações. podrán hacer milagros allí. E poderão fazer milagres Podrán aqui. muchos hablar lenguas, todos hablar lenguas. Poderão todos falar línguas. Pero si no hay amor, Porém, se não há amor, eso no sirve de nada. isso não serve de nada. Es solo por el amor É só pelo amor que los miembros se preocupan los unos de los otros. que os membros se preocupam uns com os outros. ¿Cómo está mi hermano? Como está, meu irmão? ¿Qué está padeciendo? O que você está sofrendo? ¿Cuáles son sus problemas? Quais são os seus problemas? Así funciona el cuerpo. Assim funciona o corpo. Pero quiero que lleguemos al capítulo 14. Porém, quero que cheguemos ao capítulo 14. El capítulo 14 y el 15 O capítulo 14 e o 15 son de extraordinaria importancia. são de extraordinária importância. Porque hablar del cuerpo de Cristo así doctrinalmente Porque falar do corpo de Cristo doutrinalmente es relativamente fácil. é relativamente fácil. Sin embargo, en el capítulo 14, No entanto, no capítulo 14, el apóstol Pablo trata algunos problemas o apóstolo Paulo trata alguns problemas prácticos práticos
en la expresión, en la manifestación del cuerpo de Cristo. na expressão, na manifestação do corpo de Cristo. Leamos algunos versículos. Leamos alguns versículos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Acolhei ao débil na fé, não porém para discutir sobre opiniões. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. El que come no menosprecia al que no come. O que come não menospreze o que não Y el come. que no come no juzgue al que come, E o que não come não julgue o que come, porque Dios le ha recibido. porque Deus o ha recebido. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, A igreja que é o corpo de Cristo. siempre habrá hermanos débiles Sempre haverá irmãos y débeis habrá hermanos fuertes. e haverá irmãos fortes. Sempre. Sempre. No hay dos miembros del cuerpo que tengan la misma madurez. Não há dois membros do corpo de Cristo que tenham a mesma madurez ou o mesmo amadurecimento. Todos tienen un nivel de madurez diferente. Todos têm um nível de amadurecimento diferente. Y aquí el apóstol Pablo toca un problema muy importante. E aqui o apóstolo Paulo tocou num problema muito Hay importante. algunos débiles y otros más fuertes en la fe. Alguns mais fracos e outros mais fortes na fé. Entonces los fuertes, ellos pueden comer de todo. Então os fortes podem comer de tudo. Otro débil solo come legumbres. Os fracos comem legumes. Algunos fuertes toman vino. Alguns fortes tomam vinho. En la comida pueden tomar vino. Na comida eles podem tomar Otros vinho. son débiles, no toman vino. Outros são fracos e não tomam Y vinho. así podemos poner otros ejemplos. E assim podemos colocar outros exemplos. ¿Qué dice la Escritura? O que diz a Escritura? Que nosotros debemos recibir a los más pequeños, Que nós devemos receber os mais a pequenos, los más débiles, aos mais fracos, no menospreciarlos. não menosprezá-los. ¿Y qué le dice el Señor aquí a los débiles? E que diz o Senhor aqui aos débeis, aos fracos? No juzgues al que come. Não julgue ao que come. No juzgues al que toma vino cuando almuerza. Não julgues ao que toma vinho quando almoça. El Señor tiene un mensaje para los fuertes O Senhor tem uma mensagem para os y fortes tiene un mensaje para los débiles. e tem uma mensagem para os A los fracos. fuertes, ¿qué les dice? Aos fortes que o Senhor No diz, menosprecien. não menosprezem. Y a los débiles les dice, E aos débeis ele no diz, juzguen. não julguem. ¿Por qué razón? ¿Por qué No hay razón? que menospreciar, Não temos que ni menosprezar, juzgar. nem julgar. Mire lo que dice el final del versículo 3. Olhem o que diz o final do versículo 3. Porque Dios le ha recibido. Porque Deus o acolheu. Podríamos nosotros preguntarle a Dios, Poderíamos nós perguntar ao en Senhor, nuestra presunción, na nossa presunção, decirle, Señor, dizer, Senhor, ¿por qué trajiste a este bebedor de vino? por que trouxesse esse bebedor de vinho? Acuérdese que del Señor Jesús dijeron, Lembre-se que do Senhor Jesus disseram, este hombre es glotón, esse homem é glutão, este es bebedor de vino, é um bebedor de vinho, él se junta con los pecadores. ele se ajunta com os pecadores. Eso dijeron del Señor. Isso disseram do Senhor. Nosotros no podemos preguntarle a Dios, Nós não podemos perguntar a Deus. no podemos exigirle una respuesta de por qué Dios Não podemos exigir uma resposta do porquê Deus escogió a mi hermano. escolheu o meu irmão. Él lo trajo Ele trouxe tal como Él es tal como ele é. y nosotros solo tenemos que recibirlo. E nós temos somente que recebê-lo. Pero ¿qué suele ocurrir? ¿Qué es lo que suele ocurrir? O que vai acontecer? Que nosotros, Que nós, que fuimos recibidos cuando éramos pecadores irremediables. que fomos recebidos quando éramos pecadores ¿Se irremediáveis. acuerda usted cómo estaba cuando el Señor lo recibió? Você se lembra como você estava quando o Senhor te recebeu? Probablemente el día anterior Provavelmente no dia anterior, usted estuvo a punto de suicidarse. você estava a ponto de suicidar-se. Su vida no valía nada. Sua vida não valia nada. Usted no valía nada. Você não valia nada. Probablemente así estaba usted Provavelmente você estava assim. el día antes que el Señor lo llamara. No dia antes do Senhor nos chamar. El Señor nos llamó, O Senhor nos nos chamou, perdonó, nos perdoou. Él sanó nuestro corazón, Ele sarou nos nosso dio coração. vida nueva Ele nos deu vida y nova. más encima nos hizo sentar a su mesa. E mais, em cima nos fez assentar na sua mesa. Y nosotros sentados a la mesa con el Señor, E nós sentados na nos mesa com o sentimos Senhor, tan bien nos sentimos tão bem que nos olvidamos que nos esquecemos de dónde nos sacó el Señor. da onde nos sacou o Senhor.
Y siendo nosotros solo pecadores redimidos, E sendo nós somente pecadores redimidos, después de algún tiempo, depois de algum tempo, nosotros creemos que somos maduros, nós cremos que somos que maduros, somos fuertes en la fe que somos fortes na fé. y nos transformamos en jueces, E nos transformamos em juízes, olvidando esquecendo que nosotros que nós fuimos recogidos de allá abajo. fomos recolhidos desde baixo. Estábamos en el tarro de la basura. Estávamos deitados no lixo, na sujeira. De allá nos sacó el Señor. De lá nos tirou o Senhor. Por nuestra pequeñez, Por causa da nossa pequenez. cuando ya somos algo más maduros, Quando já estamos pouco cuando mais tenemos maduros. algunos conocimientos de los misterios de Dios, Quando temos algum conhecimento dos mistérios de Deus. entonces nos atrevemos Então nos atrevemos, en nuestra presunción em nossa presunção, de decir, dizer, este sí, este sim, este no. este não. ¿Quiénes somos nosotros Quem somos nós para recibir a unos y no a todos? para receber a uns e não receber a Si todos? Dios lo recibió, Se Deus o recebeu, le daremos instrucciones a Él. vamos dar instruções a Ele. Este es un problema muy grande en medio de la iglesia. Este é um problema muito grande no meio da igreja. La presunción, A presunção, la jactancia. a jactância. Mas el Señor dice, el que se gloría, Mas o Senhor diz, aquele que se gloria, gloríese en el Señor. glorie-se no Senhor. ¿Cuál es el mayor de ustedes? Qual é o maior de vocês? Tiene que ser el más humilde. Tem que ser o mais humilde. ¿Cuál es el que quiere tener el primer lugar entre ustedes? Qual é aquele que quer ter o primeiro lugar entre Hágase vocês? esclavo de los demás. Faça-se escravo dos demais. Hermanos y hermanas, Irmãos e irmãs, nosotros no solo somos esclavos de Cristo, nós não somos só escravos de Cristo, también somos esclavos de los hermanos. também somos Não escravos sabiam dos disso? irmãos. Não sabiam Eso disso? puede ser muy fuerte de escuchar, Isso pode ser muito forte de escutar, pero es así. porém é Somos assim. siervos de Jesucristo Somos servos de Jesus y Cristo siervos de nuestros hermanos. e servos dos nossos irmãos. Si nosotros perdemos nuestra calidad de siervos Se nós perdemos a qualidade de y nos servos transformamos en jueces, e nos transformamos em juízes, entonces el cuerpo de Cristo será herido. então o corpo de Cristo será ferido. Entonces esos hermanos pequeños serán afectados. Então os irmãos pequenos serão afetados, Porque Él llegó del mundo herido, porque ele chegou do llegó mundo ferido, contaminado, lleno de pecados, contaminado, cheio de pecado, lleno de deformidades. cheio de deformidades. ¿Se acuerdan de esas tablas para el tabernáculo? Lembram-se das tábuas do Fueron tabernáculo? tomadas de la acacia. Foram tomadas de Pero acácia. la acacia es un árbol chueco. Porém, a acácia é uma árvore torta. Sin embargo, el Señor nos está enderezando Porém, o Senhor está nos endereçando para que seamos tablas derechas. para que sejamos tábuas direita. Y Él lo está haciendo. E Ele está fazendo. Más encima nos recubre de oro. E mais em cima nos recobre de ouro. Somos preciosos para Dios. Somos preciosos para Deus. Pero hay algunas tablas que el Señor todavía está enderezando. Porém, há algumas tábuas que o Senhor ainda está endireitando. Y esa es la obra de Dios. E essa é a obra de Deus. No la obra nuestra. E não a obra Que nossa. ninguno de nosotros tome un hacha Que nenhum de nós tome um rastel, uma enxada. y trate de enderezar alguna tabla en la casa de Dios. E trate de dirigir a uma tábua da casa de Si Deus. nosotros lo hacemos, Se nós fazemos. vamos a herir a los hermanos. Se nós fizermos assim, vamos Es la ferir os obra de irmãos. Dios. Eis a obra de Deus. Él sabe cómo tratarnos. Ele sabe como tratar-nos. Usted tal vez sea padre o madre de familia. Talvez você seja pai ou mãe de Usted família. sabe que todos los hijos son diferentes. Você sabe que todos os filhos são No diferentes. podemos tratar a todos los hijos de la misma manera. Não podemos tratar No todos os podemos filhos ponerle iguais. la misma regla a todos los hijos. Não podemos colocar a mesma regra para todos os filhos. Algunos solamente bastará hablarles. Alguns você vai ter que só falar. Con otros habrá que ir a la pared, sacar el chicote que está colgando en el clavo A outro você vai ter que tirar o chicote que está pendurado no prego y darle unos azotes muy fuertes. e dar uns açoites muito fortes. El Señor sabe cómo tratarnos a nosotros. O Senhor sabe como tratar a nós, Y Él lo hace con mucho amor. e nos faz com muito amor, Porque Dios es amor. porque Deus é amor. Versículo 4. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Tu quem és que julga o servo alheio? Para su propio Señor está en pie o cae. Para seu próprio Senhor está em pé ou Pero cai? estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Uno hace diferencia entre día y día. Um faz diferença entre dia e dia. Otro juzga iguales todos los días. Outro julga igual todos os dias. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Aquí hay grandes diferencias entre los hijos de Dios. Aqui tem grande diferença entre os filhos de Deus. Algunos guardan un día, hacen diferencia entre los días, Alguns guardam os dias e fazem diferença entre os dias. otros no. Outros não. Pero todos son hijos de Dios. Porém, todos são filhos de Deus. Este debió ser un problema muy grande entre los hermanos. Isso virou um problema muito grande entre os irmãos. Pero para Pablo no era un problema. Porém, para Paulo não era um problema. El Señor no dijo, esos no son hijos de Dios, O Senhor não disse, esses não são filhos de Deus. porque ellos guardan un día Porque eles guardam um dia, u otro día. outro dia. No dijo eso. O Senhor não disse isso. Lo que dijo es en el versículo 6, O que disse é no versículo 6. el que hace caso del día lo hace para el Señor. O que faz diferença de dia faz para o Senhor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. E o que não faz caso do dia, para o Senhor também não El que faz. come para el Señor come, porque da gracias a Dios. O que come para o Senhor come porque dá graças a Deus. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Porque Deus. ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Pues si vivimos para el Señor vivimos. Porque se vivemos para o Senhor, Y vivemos. si morimos para el Señor morimos. Se morremos para o Senhor, morremos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque Cristo para esto murió. Precisamente para esse fim, Cristo morreu. Y resucitó y volvió a vivir. E ressuscitou. E ressurgiu. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para ser Senhor tanto dos mortos como dos que Pero vivem. tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porém tu, porque julgas a teu irmão? ¿A quién va dirigida esta pregunta? A ver, hermanos, ¿me están siguiendo? A quem vai ser dirigida essa pergunta? ¿A quién le dirige Pablo esta pregunta? A quem dirige Paulo essa ¿Por pergunta? qué juzgas a tu hermano? Porque julgas a teu irmão? A los débiles. Aos fracos, aos Sí. débiles. Y la siguiente pregunta, mire. E a seguinte O pergunta. tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ou tu também, porque menospreza teu irmão? ¿A quién le dirige esa pregunta? A quem ele dirige A a los pergunta? fuertes. Aos fortes. El problema de los fuertes es menospreciar a los pequeños. O problema dos fortes é menosprezar os pequenos. Y de los pequeños, juzgar a los mayores. E dos pequenos julgar os maiores. Pero luego dice, Porém, logo diz, porque todos compareceremos porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. perante o tribunal de Cristo. ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Quiénes son los que compareceremos ante el tribunal de Cristo? Quais são os que vão comparecer perante o tribunal de Cristo? ¿Solo los débiles? Só os fracos? ¿Solo los fuertes? Só os fortes? Todos. Todos. ¿Y cómo va a ser tratado el fuerte en el tribunal de Cristo? E como vai ser tratado o forte no tribunal de Cristo? ¿Conforme a la fe de los débiles? Conforme a fé dos débeis? No. Não. El fuerte, O forte, el maduro, o maduro, el que tenía más luz, más revelación, o que tinha mais luz e revelação, va a ser juzgado de acuerdo a su nivel. vai ser julgado de acordo com o seu viver, ao seu nível. Se le va a exigir más. Vai se exigir mais. A los pequeños, Aos pequenos, con más misericordia. com mais misericórdia. De tal manera que ser fuerte, hermanos, De tal maneira que ser forte, irmão, es un problema. é um problema. Ser mayor es un problema. Ser maior é um problema. Es una responsabilidad muy grande. É uma responsabilidade muito grande. Porque la vida de un hermano mayor Porque a vida de um irmão maior es como cuando alguien pone algo en una vitrina. é como se alguém colocasse algo numa vitrine. Todo el mundo pasa y observa. Todo mundo passa e vê. Los pequeños ven. Os pequenos veem. Ellos se pueden escandalizar Eles podem se escandalizar o pueden alegrarse. ou podem alegrar-se. Versículo 13. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. En vez de juzgar, ¿qué tenemos que hacer? Em vez de julgar, o que temos que fazer? No poner tropiezo Não colocar tropeço al hermano. ao irmão. Versículo 15. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, Se por causa da comida o teu irmão se entristece, ya no andas conforme al amor. já não anda segundo o amor. ¿Cómo tenemos que andar? Como temos que andar? Conforme al amor. Conforme o amor. Cuando nosotros no andamos conforme al amor,
Quando nós não andamos conforme o amor, cuando hacemos algo quando fazemos algo que entristece al hermano. que entristece ao irmão. ¿Se entiende? Vocês entendem? No hagas que por la comida tuya Não faz que pela comida tua se pierda aquel por quien Cristo murió. se perda aquele por quem Cristo morreu. La comida, A comida, la bebida, a bebida, algunas costumbres, algum costume, algunos hábitos, alguns hábitos, incluso algunas cosas espirituales, inclusive algumas coisas espirituais, podrían transformarse en tropiezo para otros. poderiam se transformar em tropeço para os outros. Pero aquel dice que no se pierda el hermano Porém, aqui ele diz que não se perda o irmão por lo que yo como pelo que eu como, o por lo que yo bebo. pelo que eu bebo. Versículo 20. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios Não destrua a obra de Deus por causa de la comida. por causa da comida. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. O sea que la obra de Dios se puede destruir. Ou seja, que a obra de Deus pode ser destruída. No solo el hermano tropezar, Não só o irmão no tropeçar, solo entristecerse, não só entristecer-se, sino también ser destruido senão também ser destruído por causa de nuestra conducta. por causa da nossa conduta. Noten ustedes, aquí hay una gradación como los grados de una escalera. Notem vocês que existem alguns degraus 3 grados. aqui, 3 degraus. Nosotros podemos entristecer al hermano, Nós podemos entristecer os ese es el irmãos. grado más bajo. Esse é o grau mais baixo. Degrau Segundo. mais baixo. Segundo, Nosotros podemos hacer tropezar al hermano, nós podemos fazer tropeçar o irmão. segundo grado. Segundo degrau. Y el más terrible de todos, E o mais terrível es de el todos tercero. é o terceiro. Nosotros podemos destruir Nós podemos destruir la obra de Dios. a obra de Deus. Es delicado. É delicado. Por eso, la manifestación del cuerpo de Cristo Por isso a manifestação do corpo de Cristo no es tan fácil como que nosotros vivamos una vida individual. Por isso a manifestação do corpo de Cristo não é tão fácil para vivermos uma vida tão individual. Si nosotros participamos de una congregación Se nós participamos de uma congregação donde no está la revelación del cuerpo, onde não está a revelação do corpo, cada uno vive su vida en forma aislada, cada um vive a sua vida de forma isolada, entonces no hay relación muy estrecha entre unos y otros. porém não há relação estreita entre uns e outros. Entonces no importa tanto lo que haga el hermano. Por isso não importa tanto o que aconteça com o Sin irmão. embargo, en esta relación del cuerpo de Cristo, No entanto, nesta relação do corpo de estamos Cristo, tan estrechamente unidos estamos tão estreitamente unidos que lo que usted haga que aquilo que você faz puede afectar negativamente al hermano. pode afetar negativamente o irmão. Y aún lo que no haga, E ainda que não faça, también. também. Necesitamos mucho la gracia de Dios. Necessitamos muito da graça de Deus. Hay pecados de hecho, Há pecado hay pecados de hecho de feitos, de y hay ações, pecados de omisión. e há pecados de omissão. Si nosotros no amamos cuando debiéramos amar, Se nós não amamos como devemos amar, entonces pecamos de omisión. então cometemos o pecado da omissão. Y ese es un pecado también tan grave como el otro. E esse também é um pecado tão grave como o outro. Capítulo 15, Capítulo 15, versículo 1. versículo 1. Aquí Pablo nos da una de las claves más importantes Aqui Paulo nos dá uma das chaves mais importantes para poder vivir la vida del cuerpo para poder viver a vida do corpo, como conviene al Señor. como convém ao Senhor. Así que los que somos fuertes Así- debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Versículo 2. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Hermanos, Irmãos, una pregunta. uma pergunta.
Nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, Nosso dever como cristãos, filhos de Deus, ¿es solo agradar a Dios é só agradar a Deus o también agradar a nuestros hermanos? ou também agradar aos nossos irmãos? La enseñanza me parece que es muy clara. O ensino nos parece que é bem claro. Por supuesto, nosotros no vamos a agradar a los hermanos No entanto, nós não vamos agradar os en aquello irmãos que no es bueno, naquilo que não é bom, sino dice aquí, senão o que en diz lo aqui, que es bueno, naquilo que é bom, para edificación. para edificação. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? E por que temos que fazer? A veces cuando somos tan espirituales, Às vezes, quando somos muito nosotros espirituais, decimos, yo solo vivo para Dios, nós dizemos, eu só vivo yo para Deus, solo agrado a Dios, eu só agrado a a Deus, mí no me importan los hombres, a mim não importa no os me homens, importa la iglesia, não me importa a igreja, yo tengo una relación vertical con Dios. eu tenho uma relação vertical Si com Dios Deus. quiere decirme algo, me lo dice a mí, Se Deus quer me falar algo, Ele diz no me diretamente lo a mim. manda a decir con otro. Não manda eu procurar os outros. Pero resulta que cuando el Señor se le manifestó a Saulo, Porém, se resulta que quando o Senhor se manifestou a le dijo Saulo, algunas cosas directamente a Saulo, disse algo direto para Paulo. pero otras cosas se las mandó a decir a través de Ananías. Porém, outra coisa disse por Ananias, através de Y así Ananias. siempre es en medio de la iglesia. E assim, sempre este é o meio Dios nos da habla igreja. directamente a veces, Deus nos fala diretamente às vezes. pero para que no seamos arrogantes. Porém, para que não sejamos arrogantes. Entonces a veces Dios usa al miembro más pequeño del cuerpo, Então, às vezes, Deus usa o membro mais pequeno do no corpo. solo para hablarnos, Não só para falarmos, sino para tirarnos las orejas. senão para puxar as nossas orelhas. El más pequeño. O mais pequeno. ¿Qué haremos nosotros entonces? Que faremos nós então? Hay dos opciones. Há duas opções. Uno, pararnos muy derechos y decirle al hermano, Uma, pararnos muy derechos y hablarle al hermano pequeño nos comportar direito e ouvir o irmão mais pequeno. y decirle, E dizer, ¿quién eres tú? quem és tu? Para que me digas eso a mí. Para que me digas isso a mim? Yo soy predicador, Eu sou um yo pregador, soy anciano, eu sou um ancião, soy presbítero, eu sou um presbítero. soy apóstol. Soy un apóstol. ¿Quién eres tú? Quem é você? Pudiera parecer muy extraño lo que estoy diciendo, Pode parecer muito estranho o que eu estou dizendo, pero yo lo he visto, porém eu tenho yo visto, lo he escuchado. eu tenho escutado. Es muy doloroso É muito doloroso para Cristo, para Cristo, que nos mandó a ser siervos, que nos mandou ser servos, cuando nosotros nos paramos delante de los hermanos, quando nós não paramos diante dos como si irmãos, nosotros fuésemos amos. como se nós fôssemos os senhores. El Señor dijo a través de Pedro, O Senhor disse através de Pedro, no como teniendo señorío, não como tendo senhorio, sino siendo ejemplos de la grey. senão sendo exemplos da igreja. Entonces, Então, si nosotros leemos las Escrituras claramente, se nós lemos a Escritura claramente, vemos que el Señor Jesús vemos que o Senhor Jesus andaba delante de Dios y delante de los hombres. andava diante de Deus e diante dos homens. Pablo dice en 1 de Corintios 8 o 9, Paulo disse, a 1 de Coríntios 8 ou 9, que nosotros tenemos que andar honradamente delante de Dios y delante de los hombres. que nós temos que andar diante de Deus honradamente, diante de Deus e diante dos homens. Nosotros no solo tenemos que agradar a Dios, Nós não temos só que agradar a Deus, tenemos que agradar al hermano temos que agradar o en lo irmão, que es bueno naquilo que é bom, para edificación. para a edificação. Y la razón que Pablo da E a razão que Paulo dá está en el versículo 3. está no versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes bien, como está escrito, Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim. El Señor Jesús no se agradó a sí mismo. O Senhor Jesus não agradou a si mesmo. Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 33. 33. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 33.
como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. ¿Quién habla aquí? O que fala aqui? Pablo. Paulo. Notemos aquí, hermanos, una nueva escalera con 3 peldaños. Nós temos aqui uma nova cadeiras? Sí, escalera Escadas con 3 peldaños. com três degraus. 3 grados. En el más alto, O mais alto, Cristo. Cristo. Segundo, Segundo, Pablo. Paulo. Tercero, Terceiro, nosotros. nós. Usted y yo. Você e eu. En el más alto, Cristo. O mais alto, Cristo, No se agradó a sí mismo. não agradou-se a si mesmo. Segundo peldaño, Pablo. Segundo degrau, Paulo, No se agradó a sí mismo. não se agradou a si mesmo. Tercer peldaño, nosotros. Terceiro degrau, nós. ¿Qué diremos? O que falaremos? Oh Deus, No hay otra alternativa. não há outra, No hay alternativa. não há outra alternativa. ¿Por qué estoy compartiendo esto, hermanos? Por que estou compartilhando isso, irmãos? Porque si nosotros no somos capaces, Porque por no- la gracia de Dios, Porque se nós não somos capazes, pela graça de Deus, no solo de ver la iglesia não só de ver a como igreja el cuerpo de Cristo, como o corpo de Cristo, sino vivir mas se não viver Romanos 14 Romanos y 14 Romanos e 15, Romanos 15, entonces la iglesia como cuerpo então a igreja como corpo no será una iglesia gloriosa. não será uma igreja gloriosa. Nos quedaremos con la doctrina de la iglesia, Nós ficaremos com a doutrina da igreja, con la enseñanza correcta, com o ensino correto, pero sin vivir en Porém- la práctica porém sem viver na prática lo que significa la vida del cuerpo. o que significa a vida do corpo. Si nosotros vemos la iglesia Se nós vemos a igreja y no vivimos Romanos 14 y 15, e não vivemos Romanos 14 e 15, nos tornaremos altivos, nos tornaremos altivos, presumidos, presunçosos, jactanciosos. jactanciosos. Nosotros somos mejores que todos. Nós somos os melhores que Nosotros todos. tenemos la revelación. Nós temos a Estos revelação. hermanos pequeñitos no han visto mucho. Esses irmãos pequenininhos não têm visto muito. Si nosotros llegamos a ese punto, Se nós chegamos a esse ponto, hemos caído de Filadelfia a Temos- la Odisea. se chegamos a esse ponto, caímos de Filadélfia para Laodiceia. La Odisea. Laodiceia. El mayor peligro para nosotros, O maior perigo para nós, que hemos visto algo por la gracia de Dios, que temos visto algo pela graça de es Deus, caer en la presunción de la Odisea. é cair na presunção de Laodiceia. La Odisea se exhibe a sí misma. La Odisea se exhibe a sí misma. Laodiceia, ela se expressa a si mesma. Yo soy rico. Eu sou rico. Yo no tengo necesidad. Eu não tenho necessidade. Pero en la iglesia, Porém, a igreja, ¿quién debe exhibirse? quem deve exibir? O Senhor. No el hombre. Não o homem. Cuando la iglesia se reúne, Quando a igreja se reúne, si hay hermanos y hermanas se há irmãos e irmãs que están atrayendo la atención de los demás, que estão atraindo a atenção dos demais, toda la atención está puesta en ellos. toda a atenção está colocada Cómo neles. oran, Como Como oram, predicam. como pregam, cómo cantan, como cantam, cómo danzan. como dançam. ¿A quién estamos viendo? A quem estamos vendo? ¿Estamos viendo a Cristo? Estamos vendo a Cristo? ¿Estamos oyendo al Señor? Estamos olhando para o Senhor? El hermano Christian Chen O irmão Christian Shen dijo algo muy precioso. disse algo muito precioso. ¿Por qué nosotros cubrimos el cuerpo Porque nós cobrimos o corpo y dejamos la cabeza descubierta? e deixamos a cabeça descoberta, Porque la iglesia no debe verse, porque a igreja não deve no debe ver-se, exhibirse. não deve exibir-se. Solo la cabeza, Só a cabeça, solo Cristo. só Cristo. Si nosotros anduviéramos con nuestro cuerpo desnudo, Se nós vivemos com o nosso corpo desnudo, sería un escándalo. seria um escândalo. Lo que el Señor quiere O que o Senhor quer? es que solo la cabeza quede visible. Que a cabeça apareça visível.
El cuerpo sustente la cabeza, o corpo sustente a cabeça, glorifique la cabeza, glorifique a cabeça, pero esté muy reservada, porém esteja bem reservado, con humildad. com humildade. Si mi hermano se va a escandalizar por algo que yo haga, Se o meu irmão vai se escandalizar por alguma coisa que eu faça, aunque lo que yo haga sea muy espiritual, ainda que aquilo que eu vou fazer seja muito espiritual, yo callaré mi boca, eu calarei a minha boca, cuidaré mi conducta, cuidarei da minha conduta, porque el espíritu de los profetas porque o espírito dos está profetas sujeto a los profetas. está sujeito aos profetas. Nosotros tenemos el gobierno, Nós temos o governo, nosotros podemos menguar nós podemos minguar para que Cristo crezca. para que Cristo cresça. Amados hermanos y hermanas, Amados irmãos e irmãs, hay muchas otras cosas que pensaba compartir. há muitas outras coisas que eu Pero pensava não há em mais compartilhar, porém não tem mais tempo. Solo terminar con este versículo, Só vou terminar com este versículo, Romanos 15:7. Romanos 15:7. Por tanto, Portanto, recibíos los unos a los otros, recebei-vos uns aos outros, como también Cristo nos recibió, como também Cristo nos recebeu, para gloria para a glória de Dios. de Deus. Leámoslo juntos ahora, por favor. Leamos juntos Em agora, português. em português. Irmãos, uma colocação, eu vou interpretar da forma que está escrito aqui, e os irmãos podem repetir junto, porque uma versão da outra é muito diferente, amém? Amén. Pode falar. Por tanto, recibíos los unos a los otros, Portanto, recebei-vos uns aos outros, como también Cristo nos recibió, como também Cristo nos recebeu, para gloria de Dios. para a glória de Deus. Una pequeña aplicación. Uma pequena aplicação. ¿Cómo Cristo nos recibió? Como Cristo nos recebeu? Nos recibió con preguntas punzantes, Nos recebeu com perguntas aguilhadoras que machucam. ¿cómo nos recibió? Como Ele nos recebeu? Nos recibió con los brazos abiertos Nos recebeu com os braços abertos, para recibirnos tal y cual nosotros veníamos. para nos receber tal e qual nós éramos. Estábamos inmundos, Estávamos imundos, pero Él así nos recibió. porém Ele assim nos recebeu. ¿Se acuerdan del padre del hijo pródigo? Se lembram do pai do filho pródigo? Así nos recibió. Assim Ele nos recebeu. Por eso dice aquí, Por isso diz aqui, así como también Cristo nos recibió. assim também como Cristo nos recebeu. Como Cristo. Como Cristo. Así nos recibimos Assim devemos nos receber unos a otros. uns aos outros. Vamos a terminar. Vamos terminar. Yo les voy a pedir algo un poco extraño tal vez. Eu vou pedir para vocês algo um pouco estranho, talvez. Ahora, cada uno le voy a pedir que vaya donde un hermano Agora eu vou pedir que cada um vá a um irmão o una hermana ou uma irmã que no conoce, que não conhece, que está viendo por primera vez ahora, que está vendo hoje pela primeira vez, y le diga, e lhe diga: hermano o Todas las hermana, cosas irmão ou irmã, yo te recibo, eu te recebo, sin condiciones, sem dejan de condições. ser, tal como Cristo me recibió a mí. Tal como Cristo me Yo recebeu, te recibo, eu te recebo. porque fue todo você é de Cristo. pierde su valor. Façamos isso. cada uno vaya donde un hermano que no conoce y diga, Todas las cosas sin ti dejan de ser, Señor. Todo pierde su valor si no estás tú. No puedo estar sin ti, mi Señor. No puedo estar sin ti, mi Señor. Todo mi ser lo rindo a ti, a ti. Todas las cosas sin ti dejan de ser, Señor. Todo pierde su valor si no estás tú. Todas las cosas sin ti dejan de ser,
todo pierde su valor si no estás tú.